Bom dia, alunos e alunas da nossa queridíssima Escola Dominical, da Sala de Jovens e também dos adultos, né? Da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa Escola Dominical, a mais uma aula. É com muita alegria que eu venho trazer hoje essa aula para todos vocês. A aula passada quem deu foi o professor Lucas, se não me engano, na próxima será o professor César, e hoje sou eu quem vos fala, Carlos, com muita alegria. Vocês estão assistindo numa manhã, eu estou gravando numa madrugada, vou tentar não falar alto para não acordar meus papitos, e para você que não sabe, está assistindo depois, a escola dominical acontece aos domingos, às 10 horas da manhã, por esse canal aí do YouTube, ok? Você que nos assiste porventura em outro momento, que essa aula possa abençoar muito a sua vida e com certeza vai falar de alguma maneira ao seu coração, porque hoje nós trataremos da parábola dos trabalhadores da vinha, ou a parábola do trabalho, né? Que faz parte do conjunto de parábolas 13. Deixa eu passar aqui. Como vocês podem ver aqui, nós estudamos todos esses conjuntos de parábolas e hoje nós estamos aqui embaixo, no conjunto 13, no 13º conjunto de parábolas, falando sobre a parábola do trabalho. 1, 2, 3, 4. Faltam mais 4 parábolas para nós terminarmos essa sessão e passarmos para os discursos de Jesus. E antes das parábolas, nós estudamos os sermões de Jesus, certo? Eu esqueci de trocar só o nome do professor aqui, como vocês podem ver. Está o nome do professor Lucas, mas na verdade hoje é Carlos, Carlão. Beleza? Vamos começar então? Eu vou fazer uma oração e depois nós lemos o texto. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha abrir com o teu poder o nosso entendimento, para que as palavras derramadas aqui possam transformar as nossas vidas, trazer direcionamento para nós como igreja, Senhor Deus, como irmãos reunidos nessa escola dominical para aprender mais aquilo que o Senhor quer ensinar. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém. Vamos ler o texto então? O texto está lá em Mateus capítulo 20. É do versículo 1 ao versículo 16. Eu prefiro ler na Bíblia, que embaralha menos a minha visão. Vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1 décima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom?
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que é uma expressão que ficou muito comum, né? É, os últimos serão os primeiros. Todo mundo já usou essa expressão em algum momento. Bom, esse é o texto lido. Essa é uma parábola, pessoal, narrativa duplamente indireta. Como assim duplamente indireta? Porque quando Jesus usa todos os meios figurativos, quando ele usa a parábola como um instrumento figurado, figurativo, para dizer algo, ele se refere a alguém e ele usa um objeto. Essas pessoas a quem ele se refere, que aqui no caso são os trabalhadores da vinha, não são quem ele realmente quer passar a mensagem. Ele está falando dos trabalhadores da vinha, mas ele está passando a mensagem para outras pessoas. E o objeto, que é uma vinha, e o assunto da parábola, o objeto da parábola físico, material, não é o mesmo dali do momento. Na verdade, ele está falando para pessoas e ele usa outras pessoas para dar esse exemplo, como se fosse um exemplo. Ele está pegando um exemplo e usando de maneira figurativa para indicar algo. Ele começa com a palavra porque, bem aí no versículo 1, vocês podem ver, dando aí uma ideia de justificativa. Então, essa parábola está justificando algo que nós vamos estudar daqui a pouco. E ele termina no versículo 16 com assim, trazendo uma conclusão para essa parábola. Não são todas as parábolas que têm conclusão. Essa tem. Essa ele fala algo antes dela e ele usa essa parábola para justificar isso que ele falou e depois encerra repetindo aquilo que ele falou, que é essa expressão. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ele está justificando essa expressão utilizando a parábola, porque essa expressão é usada lá no capítulo 19, versículo 30, e nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 19. Daqui a pouco, na verdade, porque eu vou trazer dois elementos importantes para nós entendermos aqui. Dois elementos culturais que a gente encontra no texto. O primeiro é em relação ao denário, que era uma unidade, uma moeda da época, e que, segundo alguns autores, doutrinadores, na verdade são teólogos, eu falo doutrinadores porque eu estou acostumado com o direito. No direito nós temos doutrinadores, mas são os teólogos. Alguns teólogos escreveram dizendo que um denário era um valor razoavelmente aceitável para a época, para um dia de trabalho. Então, os jornaleiros que prestavam um dia de trabalho, era comum que eles recebessem um denário, tá certo? Era um valor médio. E era um valor médio aceitável para um contexto de pobreza, naquele contexto da Palestina, na época da dominação romana, um contexto de pobreza e um contexto de escassez de trabalho, segundo esses autores, tá certo? A questão é que quando Jesus vai fazer as suas alegorias, quando Jesus vai ensinar através das parábolas, ele pega elementos da cultura, elementos culturais que nós sabemos que ele pega em todas as parábolas, certo? Mas ele trabalha de forma, entre aspas aqui, exagerada. Ele não trabalha de forma fiel ao que era na época. Por quê? Porque ele precisa dar um exemplo e precisa ficar claro, então ele usa de hipérboles, ele usa de exageros. E não é só nessa, são em outras parábolas também. Se você se esforçar aí, você vai lembrar. Mais ou menos como nós fazemos hoje em dia, quando nós vamos contar alguma história, certo? A gente vai contar uma história ou uma piada, ou a gente vai falar sobre alguma situação e a gente sempre dá uma exagerada no nosso exemplo para ficar claro para a pessoa o que a gente quer dizer. É ou não é? Da mesma forma, Jesus, quando vai contar as parábolas, ele exagera nos elementos.
Tá? Vocês estão entendendo? Então, se você for reparar bem, esse trabalhador nessa história, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ele vai algumas vezes ao mercado, acredita-se que era o mercado, né? Ele saiu de madrugada para... Um minutinho. É, ele sai algumas vezes da sua propriedade, da sua vinha, para ir até onde estavam os trabalhadores e contratá-los. E isso não era comum na época, os estudiosos dizem, esses teólogos escreveram. Não era comum um homem ficar saindo várias vezes ao dia da sua vinha e indo até a cidade que muito provavelmente era longe do seu da sua propriedade rural para contratar homens em alguns momentos do dia. Isso era muito incomum e provavelmente as pessoas que estavam escutando ele acharam isso exagerado, mas é como acontece hoje. A gente usa dos exageros para conseguir passar uma mensagem. Um outro exemplo é o pagamento aos trabalhadores. Nós estamos acostumados a um sistema e naquela época eles também estavam acostumados a esse sistema. Que sistema básico de você dar aquilo que merece, né? Então, se você é um trabalhador e você sabe que se você trabalhar 12 horas ou se você trabalhar 3 horas, você vai receber a mesma coisa, você provavelmente vai querer trabalhar 3 horas para receber a mesma coisa do cara que trabalhou 12 horas. O que que eu quero dizer? Que isso também não acontecia nessa época, que Jesus está de novo exagerando para ele conseguir passar uma mensagem central, que é a que nós vamos ver nessa aula hoje. Então, essa questão do pagamento, com certeza estava claro para todos os ouvintes da parábola que era um exagero, mas que Jesus estava querendo passar uma mensagem importante, tá bom? Que é a mensagem, como eu escrevi aí, a essência da parábola vai estar por aí. Tá certo? Mas esses elementos culturais, então, são importantes e é importante você ver isso. Você não achar que naquela época era comum uma pessoa que trabalhava 12 horas receber a mesma coisa de uma pessoa que trabalhava 3. Na verdade, isso era injusto também naquela época, assim como é hoje, aos nossos olhos. Beleza? E como eu disse, Jesus estava passando essa mensagem para algumas pessoas. E quem eram essas pessoas? E aí eu faço um convite para vocês virarem a página e irem lá para o capítulo 19. E no capítulo 19, o que a gente vê é que Jesus sai da Galileia e vai para a Judéia. E lá ele encontra algumas pessoas que ele estava acostumado já a lidar, que eram os fariseus. E os fariseus conversam com ele a respeito do casamento. Eu não sei se vocês se lembram desse trecho. E e depois de falar sobre o casamento, Jesus fala sobre crianças que deviam ser trazidas a ele, e aí entra a parte que é importante para nós, que é o trecho do homem rico que encontra Jesus e fala que ele cumpria toda a lei e pergunta para Jesus: Jesus, o que é necessário ainda para que eu seja salvo? E Jesus, então, fala que ele tinha que doar tudo que ele tinha para os pobres. E ele diz que não ia, ele se decepciona, né? Eu não lembro exatamente, ali, versículo 22 do capítulo 19. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, e não abriu mão da sua riqueza. Tá, Carlos, mas o que que é importante? O importante aqui é a gente saber qual que é a origem, da onde que começou, em qual contexto está inserida a parábola que nós estamos estudando hoje. E o contexto é do questionamento dos discípulos, depois que aquele homem rico recusou o que Jesus falou. Porque, como já foi falado pelo professor Lucas, inclusive em aula de escola dominical, o que acontece ali no versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Por quê? Porque, segundo o entendimento judaico daquela época,
as pessoas mais abastadas financeiramente eram as pessoas mais queridas por Deus, assim como os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó tinham muitos bens e muito dinheiro. Naquela época, quem tinha muito bem e muito dinheiro era porque era mais abençoado por Deus. E aí, quando Jesus fala que aquele homem rico não poderia entrar no reino dos céus, os discípulos falam: uai, mas se nem esse homem muito rico e que tem muitos bens não vai entrar, então quem que vai poder? Porque na nossa concepção entra no reino dos céus quem possui muitos bens e quem tem muito dinheiro, tá certo? Eu não lembro exatamente em qual aula que o Lucas deu, nem lembro se foi online ou se era na época em que a gente tinha aulas presenciais. Mas a questão é que eu quero que fique claro é, sendo assim, quem pode ser salvo, que é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. E no trecho seguinte, Pedro faz uma observação interessante, e eu quero que vocês abram lá também para dar uma olhada. Pedro observa que aquilo que Jesus falou para o homem rico, ele tinha feito assim como os outros discípulos também tinham feito. Então percebe que os fariseus estavam ali, e eles que tinham começado a conversar com Jesus naquele momento, e aí muda para o homem rico, e depois os discípulos entram na frente e começam a conversar. E aí Pedro e os discípulos falam, olha, Pedro fala, esse negócio de doar tudo aí, se você for ver bem, eu fiz, porque eu abandonei tudo para te seguir. E aí Pedro demonstra algo que os teólogos e os escritores a respeito dessas parábolas falam que existe, na verdade, uma boa intenção, e na verdade existe uma agora me fugiu a palavra. Não é uma verdade, mas é uma sinceridade de Pedro em querer saber o que, que ele ia ganhar abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha. E é o que ele fala ali: eis que tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Outras traduções trazem: o que, que nós vamos ganhar com isso? E o que está acontecendo é que realmente o que Pedro falou é verdade, e por isso que Jesus fala logo em seguida: em verdade eu vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele fala para os 12 discípulos ali, vocês que abriram mão de tudo para me seguir, julgarão junto com o Filho do Homem, julgarão cada um uma tribo de Israel. E depois Jesus fala a respeito de todos aqueles que seguem. E todo aquele que tiver deixado, no versículo 29 do capítulo 19, casas ou irmãos e irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, o que Jesus está querendo dizer aí é que se você abandona tudo, se você deixa tudo de lado para seguir a Jesus no seu coração, você vai herdar a vida eterna. O que acontece é que Jesus está falando aí sobre galardão e sobre recompensa, e está falando sobre salvação. São duas coisas que Jesus tocou, que a gente pode pegar. A salvação, sobre receber, herdar a vida eterna, no versículo 29, e sobre galardão, especificamente para os discípulos. É isso que Jesus está tratando nesse contexto. Mas, no meio disso, Jesus resolve dar uma mudada na pegada. Jesus estava trabalhando a respeito de salvação através do homem rico e das pessoas que abandonam tudo, e de recompensa e de, como eu falei, galardão. E aí Jesus lança uma frase com uma palavra, a palavrinha porém, entretanto, contudo, todavia, né, no versículo 30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Quando Jesus lança essa palavra, é que ele abre o leque para trazer a parábola que nós estamos escutando, que nós estamos estudando. E aí, então, diante disso que foi explicado para vocês, que é o contexto em que está inserida essa parábola, nós precisamos entender o seguinte:
A parábola que nós estamos estudando agora não fala a respeito de salvação, de graça ou de galardão. E aí eu coloquei esses questionamentos para nós nos guiarmos. Eu peguei eles exatamente dos teólogos, escritores a respeito das parábolas. A parábola trata da graça em contraste com a lei, porque algumas pessoas pegam e falam: ah, os primeiros trabalhadores eram os judeus e os outros trabalhadores eram os gentios que chegaram depois. E aí é a graça e a lei. E talvez você até pode, se você forçar muito, fazer essa aplicação, mas o ideal é que não se faça, porque nessa história os trabalhadores não trabalham de graça. Os trabalhadores querem receber e eles têm que trabalhar para receber. E a graça de Jesus não tem a ver com isso. Então, será que a parábola trata da generosidade do patrão para com os trabalhadores? E se você for pensar bem, segundo o nosso entendimento, ele não foi tão generoso assim com aqueles primeiros que ele deixou trabalhando que nem camelo o dia inteiro e depois pagou igual para todo mundo, até para os que trabalharam menos. Se você for pegar e tentar impor uma personalidade generosa aos nossos olhos humanos, talvez você se decepcione. A parábola trabalha a bondade entre os seres humanos ou uma justiça material? É óbvio que não. Porque o que estava mais à tona aí não era exatamente uma justiça material. Eu vou dar segundo aquilo que você trabalhou. Eu vou tratar aos iguais com igualdade e aos desiguais com desigualdade, como nós falamos no direito. Não era, né? O que acontece aí é uma ênfase contratual. O que estava contratado é o que foi executado, é o que foi cumprido. E não exatamente uma justiça material e nem também uma igualdade material entre os homens. Porque se você for ver o que acontece para nós é uma injustiça. Então, o foco dessa parábola não é trabalhar bondade e não é trabalhar também igualdade. Nada disso, né? E, e o que é importante nós entendermos também o ponto D. A salvação e o galardão, como eu já falei, não são os objetos principais. Por que que eu digo isso? Porque talvez você se sinta tentado também a aplicar essa parábola no sentido de falar sobre o galardão, né? A respeito do trabalho, como algumas pessoas às vezes fazem. Olha, se trabalhar, vamos trabalhar para o reino para receber o galardão, mas o galardão vai ser o mesmo. E na verdade não quer falar de galardão nessa parábola. Olha, se você trabalhar, você será salvo. Nós seremos chamados à vinha, nós seremos chamados à vinha para trabalhar para a vinha. E aí, sei lá, você põe versículos como a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas todos receberão recompensa. O que eu estou querendo dizer para vocês é que se nós dermos uma forçada nessa parábola, a gente consegue tirar talvez lições usando outros trechos bíblicos, mas esse não é o caminho correto. Se você tem que falar sobre graça e salvação, tem muita coisa para você falar sobre isso. Se você quer falar sobre galardão e recompensas, tem muita coisa também para falar sobre. Se você quer falar sobre a maneira como deve um patrão tratar um servo, ou mais ainda, como que um senhor deve tratar um escravo. Paulo fala isso, né? Imagina só quanta coisa dá para você trabalhar, mas o problema que acontece na maioria das vezes e que o professor Lucas tem alertado constantemente nesses estudos sobre parábola é quando nós queremos necessariamente enquadrar a parábola em alguma interpretação diferente daquela que era a original dela, usada pelo próprio Cristo. Então, o que acontece especificamente nessa parábola é que Jesus usa de uma situação corriqueira e ele quer tirar uma lição moral do meio dessa situação, que nós vamos continuar vendo agora, tá bom? Então, Carlos, afinal de contas, o que que é que Jesus está querendo falar
nessa parábola? Se não é nada disso que você falou, se você está falando aí que está tudo errado e não é nada disso, o que que é? E o que é que Jesus está querendo passar aqui? É que existe no coração do homem um desejo humano por reconhecimento e destaque. E no reino de Deus, esse desejo é incompatível. Vamos lembrar que ele começa falando, porque o reino dos céus é semelhante. E aí ele fala sobre o reino dos céus. O que que ele quer dizer? Que existe algo nessa parábola que diz respeito ao reino dos céus. E é o que nós vamos ver. E para nós entendermos o que é exatamente, deixa eu só tirar isso aqui. Nós temos que ver um dualismo nessa parábola. Nós temos que ver desculpa aí. Nós temos que ver uma dualidade nessa parábola. E onde está essa dualidade? Onde está esse dualismo? Está exatamente no comportamento dos trabalhadores e na reação do dono da vinha. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aí no texto bíblico. Se você não pegou a Bíblia, ai, 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 pega a Bíblia aí. O que acontece é que o dono da vinha contrata todos eles, promete a todos eles um denário, e quando, nos versículos 10 ao 12, quando os primeiros trabalhadores descobrem que receberam a mesma coisa dos últimos, qual que é a reação deles? Pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o que acontece é que é exposto nessa parábola, Jesus expõe que nessa situação alegórica, hipotética, esses primeiros trabalhadores ficam muito bravos, mas muito bravos. Eles tinham uma expectativa em ganhar aquilo que era justo, mas aí depois eles viram que não estava tão justo, porque eles trabalharam mais e receberam menos, e eles ficaram bravos, frustrados. E essa frustração deles, e essa raiva e essa expectativa frustrada leva eles à ingratidão e à inveja. Mas por que ingratidão e inveja? Porque na realidade o que o dono da vinha estava fazendo era cumprindo o que estava combinado e contratado. Eles ofendem aos seus companheiros, exigindo algo além do que foi previamente combinado. E eles ofendem ao dono da vinha, que é bom e justo, porque ele está cumprindo com a parte dele, além de misericordioso em pagar até aqueles que trabalharam pouco. Porque se você for pensar bem, o denário naquela época era o pagamento por um dia de trabalho, mas aqueles homens, últimos homens, trabalharam só 3 horas, né? O dia de trabalho deles era de 12 horas, e aqui no caso foi dividido em 4, né? Se eu não me engano. E eles trabalharam só 3 horas e receberam o que era para o dia. Então, além de bondoso, esse dono ainda estava sendo justo. E aqui eu já quero fazer um parênteses antes que eu me esqueça. Jesus não fala em nenhum momento que é Deus, mas nós entendemos implicitamente nessa parábola que ele se refere a Deus por causa dos atributos de Deus. É a mesma coisa que acontece lá na parábola do filho pródigo. Você não precisa falar que necessariamente é Deus. O que Jesus está querendo passar é a moral. Assim como aqui, a gente não precisa falar que necessariamente é Deus. Mas a gente entende pela moral que esse dono da vinha se refere a alguém que é bom e justo. E então nós entendemos que é Deus. Mas aí fica implícito e não explícito, tá ok? Então o que acontece é que os primeiros trabalhadores
eles tinham o quê? Eles tinham uma sensação de merecimento. Eles tinham uma sensação de que, peraí, está injusto, tem alguma coisa injusta aí acontecendo. Por quê? Porque eu mereço mais do que eles, já que eu trabalhei mais do que eles. Existia a sensação de um maior merecimento deles em relação aos trabalhadores que trabalharam menos. Porém, o dono da vinha não estava se importando com isso. O dono da vinha, o dono da vinha não estava se importando com quem trabalhou mais ou quem trabalhou menos. Ele estava se importando em pagar aquilo que foi combinado com cada um. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? No reino de Deus não existirá discriminação segundo mérito. Então, não é o porque aquele primeiro trabalhador trabalhou mais que ele vai receber mais. É o que está sendo falado aí e é o que nós temos que entender. Que o nosso senso de justiça não é o mesmo senso de justiça de Deus. Mas nós vamos falar disso melhor daqui a pouco. No reino de Deus não existirá discriminação segundo mérito. Pedro perguntou a respeito da recompensa que aquele texto do capítulo 19 que nós lemos. Eles abandonaram tudo, o que foi pedido do homem rico, eles fizeram. Pedro e os discípulos abandonaram tudo. E aí Jesus disse que a recompensa seria grande. Mas aí, logo depois, o que acontece daquele trecho, e aqui eu quero que fique bem claro, nós estamos lá no capítulo 19. Pedro fala, olha, você falou aquilo para o homem rico, de abandonar tudo para te seguir, nós fizemos isso. E aí, qual vai ser a recompensa? E Jesus fala, a recompensa é que vocês vão julgar as tribos de Israel sentados ao meu lado. E a recompensa para todos aqueles que me seguirem, abandonando tudo, será herdar a vida eterna. E aí Jesus põe o porém, que é aquilo que eu falei para vocês, como vocês estão vendo aí no versículo 30. Tem um entretanto. O que Jesus estava querendo dizer através desse entretanto é que todos vocês que estarão lá na vida eterna, vocês não merecerão mais ou menos do que os outros. Não vai existir competição lá. O coração do cristão é um coração que aqui não compete com os irmãos e que com certeza lá não vai competir. E aí o que acontece é algo maravilhoso, porque logo depois que ele fala essa parábola, vem um trecho que é conhecido por todos nós também. Eu tenho que falar desse trecho porque é importante, que é o que a mulher de Zebedeu com seus filhos pede para que Jesus coloque um filho assentado em cada lado. Eu não sei se vocês lembram desse trecho. E não é a única vez, na verdade. Foram várias vezes. Se eu não me engano, 2 ou 3 vezes em que alguém chega para Jesus e pede: Jesus, eu posso ficar à sua direita quando a gente estiver lá? E aí Jesus tem que falar, por isso que eu pus essa referência aí de Mateus capítulo 20, versículo 20 ou 28. Jesus tem que falar para eles, é, no versículo 26 do capítulo 20, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O que dá a entender aqui é que a mãe deles escutou Jesus falando a respeito do galardão e a respeito de herdar o reino dos céus. E aí, quando Jesus falou a parábola de que todos lá receberão a mesma coisa e não poderão querer mais ou menos ou achar que merecem, ela tapou os ouvidos. E é assim que ele acabou de falar a parábola, ela soltou os ouvidos e foi lá e falou: Jesus, eu quero que eu quero que eles fiquem ao seu lado. Não parece que ela pausou? E aí ele falou a parábola, depois ela tirou a mão do ouvido e falou: Jesus, então já que todo mundo lá vai receber recompensa e eles vão julgar as tribos ainda, o senhor poderia colocar um de cada lado, por favor? E o que Jesus falou na parábola é exatamente isso. Que lá no reino dos céus não existirá competição, assim como aqui entre os irmãos também não deve existir.
O objeto da parábola é que o desejo humano por reconhecimento e destaque é incompatível com a justiça de Deus, que dá a todos segundo o coração de Deus, não segundo o nosso senso de justiça. É isso que está sendo trabalhado nessa parábola. Antes de eu partir exatamente para a aplicação, se a gente for analisar, e eu acho que eu esqueci de pôr isso aqui, se a gente for analisar a maneira como o, o proprietário da vinha. Ah, caramba, será que eu não pus? Bom, pus aqui, o último tópico, né? O que acontece é que existe no coração do homem um orgulho que o leva a querer mandar em Deus. Então, a gente manda de todas as formas em Deus. Quando você pega alguma doença, você fala, Jesus, eu quero ser curado. Ou então, quando acontece alguma coisa no seu emprego, eu quero que aconteça de tal maneira. Jesus, eu declaro isso, e daquele jeito, e não sei o que tem. E às vezes o desejo e a vontade de Deus é completamente o contrário daquilo que você está querendo. E o que acontece é o versículo 15: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? O que o dono da vinha está falando aqui é que, assim, por que que você está querendo mandar no meu dinheiro? Opa. Por que que você está querendo mandar no meu dinheiro? Porque o que os servos falam é, olha só, nós merecemos mais, porque nós trabalhamos mais. E então o dono da vinha fala, por que que você quer mandar? Por acaso o dinheiro não é meu e eu faço o que eu quero com ele? E é isso também com Deus? Por acaso nós somos merecedores de algo? Não somos. Não somos merecedores de nada. E aquilo que nós recebemos, nós devemos ser gratos. E não podemos mandar para que a vontade dele seja feita segundo a nossa vontade. Uma aplicação que os teólogos trazem para esse texto é de que a nossa relação com os irmãos não deve ser de inveja ou arrogância. De novo, lá no céu, no reino dos céus, o que vai acontecer é que no reino dos céus, se você, o orgulhoso não vai entrar. Quem vai entrar no reino dos céus, quem vai herdar o reino dos céus, é aquele que aqui já era humilde e serve os seus irmãos. A inveja e o orgulho não fazem parte do coração arrependido, de um coração circuncidado, de um coração que nasceu de novo. O que faz parte? A fraternidade, o serviço, o amor, o sacrifício. É isso que faz parte. Como está lá em Tessalonicenses e Colossenses, que eu coloquei as referências aí, se vocês tiverem interesse. Paulo falando para eles como devem se portar em relação aos seus irmãos. Não deve ser com egoísmo, não deve ser querendo tirar vantagem e não deve ser querendo destaque, como foi falado aqui. Eu quero destaque porque eu trabalhei mais. Não. Na verdade eu me satisfaço na tua justiça, porque ela é perfeita. A nossa relação com Deus também não deve ser a partir do nosso senso de justiça, porque nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada os caminhos altos e profundos de Deus. Mas como filhos, nós devemos nos contentar e mais nos satisfazer e nos alegrar na vontade que é perfeita, como está escrito na palavra dele, e na justiça dele que é perfeita, como está lá em Salmos capítulo 50, versículo 6. Mas nós não devemos ser ingratos, porque o que acontece é que, de novo, eu vou repetir, me desculpa se está ficando repetitivo, mas os primeiros trabalhadores combinaram X e na hora de receber queriam Y, mas na verdade o dono da vinha estava sendo justo em pagar X. O senso de justiça nosso é pelo mérito, pela meritocracia, e o senso de justiça de Deus é diferente. O orgulho não leva o homem, o orgulho leva o homem não só a ofender os seus irmãos na fé, como nós vimos,
mas também ofender a Deus, que nos chamou para essa fé. Nós temos que lembrar que o orgulho precede a ruína. Aquele sentimento que levou a mãe dos discípulos e os discípulos também a pedirem: ó, Jesus, eu posso ficar à sua direita, à sua esquerda, é um desejo por reconhecimento e por justiça própria e por merecimento. Assim como Jesus já havia entendido que isso seria real, porque quando Jesus disse: vocês vão se assentar ao meu lado para julgar as tribos, ou vocês herdarão os céus, ele já sabia que existiria competição entre corações carnais. Mas o que ele está falando para nós é: tomem o caminho da humildade. Tomem o caminho da satisfação na justiça perfeita. Assim como esses caras fizeram errado, nós não devemos fazer. O que Jesus fala exatamente, o que Jesus coloca exatamente, como eu disse, a dualidade entre os trabalhadores que erraram em querer fazer do jeito deles e reclamar e murmuraram e, e fazerem segundo aquilo que não foi combinado, como está no versículo 13, e ainda agir com inveja, porque quando ele usa são maus os teus olhos, os teólogos falam que na verdade isso indica inveja dele e ganância. Então, o que é colocado aí é que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque não tem ordem e não tem mérito. É, na verdade, segundo a vontade dele. A vontade do dono da vinha, que foi contratado, era que estava sendo realizada, assim como é a vontade de Deus nisso. Quem vai herdar o reino dos céus é quem aceita, compreende e obedece, e não quem murmura, e não quem acha que merece e, portanto, como eu escrevi aqui, quer reconhecimento e destaque. Amém? Esse foi o tema de hoje. Eu espero que esteja sendo edificante, mas também é importante vocês entenderem como que as parábolas não devem ser, os elementos da parábola não devem ser separados, mas eles devem ser estudados primeiro diante do contexto e segundo diante da intenção de quem conta a parábola, a intenção original de quem conta a parábola. É importante isso, para nós entendermos que ele não estava falando sobre salvação ou graça, mas ele estava falando sobre o desejo de ser reconhecido no reino dos céus e ser diferenciado no reino dos céus, o que é para Deus inaceitável. Amém? Eu espero que tenha sido uma bênção para a sua vida e que Deus abençoe o resto do seu domingo. Hoje nós temos culto de celebração às 19 online, por causa da quarentena, mas estaremos todos juntos aqui nesse mesmo canal. Senhor Jesus, nós te louvamos e te damos graças, porque nós temos, Senhor Deus, uma segurança que é o teu sangue derramado na cruz por nós, Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor, e nos enche de humildade para que nós não recorramos nesse erro, Senhor, de querer sermos reconhecidos, Pai, ou glorificados, ou, Pai, separados para uma missão melhor, porque nós merecemos mais, trabalhamos mais ou algo do tipo, mas que nós aceitemos a tua justiça perfeita para as nossas vidas, na medida do teu querer, do teu saber. E é isso que vai nos levar, Senhor Deus, ao reino. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui, a vida dos nossos professores, e abençoe o culto de celebração nessa noite, que seja edificante, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de cada um aqui. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.